Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento da nossa aula. Temos então aí a aula de número 35, o objeto de conhecimento, escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços. Roma Antiga, Europa Medieval e África. Detalhamento, as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos. Então, vamos lá falar então sobre esse assunto interessante, que são as formas de trabalho. Acompanhem comigo. Então, queridos, vamos começar a falar sobre um assunto interessante que são o quê? As formas, então, de trabalho em diversas sociedades. Acompanhem comigo. Nós temos, então, aí escravidão e trabalho. O trabalho envolve a produção de mercadorias e a realização de tarefas que abrangem toda a vida em sociedade, uma vez que cada mercadoria produzida ou cada tarefa realizada servirá de alguma forma para configurar o modo como se organizam os sujeitos e se apresentam as estruturas da experiência coletiva. O trabalho, nesse sentido, expressa cotidianamente a vida e as estratégias de indivíduos, grupos e classes sociais em sua luta pela satisfação de seus objetivos. É isso que nos diz aí o Nelson Tomasi, não é mesmo? Então, observa aqui comigo, nós temos então várias formas de trabalho, tá certo? Então, observa aqui nessa imagem, nós temos então ali diversos trabalhos ligados, né, a trabalhos manuais. Esses aqui são todos então ligados à Idade Média, até mesmo a cavalaria e, claro, vimos então aí os monges copistas e é claro que até mesmo fazer então esse trabalho de transcrição então de documentos da antiguidade para a Idade Medieval também é uma forma de trabalho, tá certo? Então, acompanhem comigo, nós temos então essa imagem, que é justamente aqui o tripalium, tá certo? O que significa isso, professora? Que a palavra, ela se deriva exatamente, trabalho, ela vem de tripalium, tá? Que era aí um instrumento, na verdade, utilizado para a agricultura e muito tempo depois ela também vai ser utilizada para práticas de tortura, tá certo? Mas isso é ao longo do tempo, então, que vai mudando essa conotação. Então, acompanhem comigo, olha só, vamos então refletir sobre as diversas formas de trabalho na sociedade. Primeiramente, a etimologia da palavra trabalho está associada a tripalium, instrumento de suplício, tortura, composto por 3 estacas. No início, era utilizado na agricultura, sendo posteriormente empregado para fins de tortura. Ao longo da história, o trabalho esteve associado ao esforço físico e cansaço, e em muitas sociedades constitui uma obrigação a qual os seres humanos deveriam se submeter. Então, observem aí, não é mesmo, que quando a gente fala, inclusive, sobre o trabalho, essa parte ela está muito associada do que cansaço, não é mesmo? Então, por quê? Porque a gente vende a nossa força de trabalho. E não importa em qual época a gente esteja falando, se lá na Antiguidade, se na Idade Média, tá certo? A gente sempre vai ver, então, o trabalho ligado a esse esforço físico. Exatamente por isso que todo bom trabalhador, não é mesmo? Trabalha para receber um salário, tá certo? Mas nós vamos ver que isso é uma história bem atual, porque antigamente a gente então ficava muito ali ligado à terra e fazia muitas vezes trocas, tá certo, de mercadorias. Então, ao longo do tempo, esse trabalho ele vai então, não é mesmo, mudando as suas formas. Acompanhe comigo. Olha só, ao longo da história, o significado atribuído ao ato de trabalhar variou. Por exemplo, na Roma Antiga, a base do trabalho romano era a escravidão. Guardem isso nas vossas cabecinhas, tá certo? A base do trabalho romano era a escravidão. Prisioneiros de guerra ou escravidão por dívidas, tá certo? Então, era o modo como os romanos eles adquiriam essa mão de obra, tá certo? Que era, então, a mão de obra escrava. Então, o que a gente vai ver, tá certo? Olha só essa imagem, então, que nós temos.
Quando a gente fala, então, da Roma Antiga, nós temos, então, aí os 2 escravos carregando jarras de vinho, usam vestimentas típicas de escravos e amuleto contra mal olhado no pescoço. O jovem escravo à esquerda carrega água e toalha, e o da direita carrega, então, um cesto de flores. Nas sociedades gregas e romanas, era a mão de obra escrava que garantia a produção suficiente para suprir as necessidades da população. Os escravos nessas sociedades eram basicamente o que? Prisioneiros das conquistas e das guerras. Existiam, entretanto, trabalhadores livres como os meeiros, os artesãos e os camponeses, que também eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários. O trabalho manual era considerado indigno pelas elites, que usavam os escravos na produção para poder dedicar seu tempo às atividades intelectuais, políticas e artísticas. Tá certo? Então, no Império Romano, a maioria dos escravizados era constituída de prisioneiros de guerra. Com o fim das guerras de conquista, nas quais os romanos se envolveram, o número de escravos diminuiu, e não ter escravos gerou uma crise no Império Romano, mesmo porque havia escravos no exército romano, um dos motivos da crise. Como defender a vasta fronteira do Império se havia a escassez, então, de escravos? Então, observem, não é mesmo, que os escravos aí, para essa Roma antiga, vão ser, como alguns autores dizem, as mãos e os pés aí, né? A base, então, desse trabalho ligado ali a Roma, tá certo? Por quê? Porque eles fazem a maioria dos trabalhos, enquanto as elites, elas estão muito mais preocupadas em quê? Né? Com a parte da intelectualidade, com a parte, então, de estudos, tá certo? Com os imperadores, com a parte, então, de defesa. Então, olha só, com o passar do tempo, os grandes latifundiários romanos que utilizavam o trabalho escravo passaram a admitir trabalhadores livres como os colonos. No colonato, os trabalhadores recebiam um lote de terra, devendo cultivá-la e entregar parte da produção ao proprietário. Então, observa que nessa passagem, né, mesmo aí da antiguidade para a idade medieval, que é então muito ligada àquela crise do Império Romano, é o colonato então que vai comandar. Por quê? Porque vamos adentrar então as fronteiras do Império e aos poucos vamos conseguir aí lotes de terras para trabalhar então com a agricultura. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, os germânicos, também conhecidos como povos bárbaros, estabelecidos na Europa Ocidental, continuaram utilizando o regime de colonato para organizar então aí o trabalho camponês. Com o passar então do tempo, o colonato passou por transformações que foram configurando um novo regime de trabalho, que vai ser, então, exatamente o quê? A servidão, tá? Então, sobre essa passagem da antiguidade para o feudalismo, o historiador Perry Anderson diz que o feudalismo ocidental era resultado específico de uma fusão dos legados romano e germânico, ou seja, quando a gente tem então essa passagem da antiguidade para a Idade Média, é como se houvesse aquela fusão das duas culturas, a românica, né, ligada ali ao Império Romano, e a essa invasão então dos povos bárbaros. Então a gente vê essa fusão que vai ser então aí tipicamente ligada então a esse início de Idade Média, aonde, né, vamos ver então agora aquela pessoa presa à terra, não como escravo, mas como servo. Tá certo? Então, acompanhem comigo. Olha aí, temos, então, na Idade Medieval, a servidão, né? O regime de servidão, ele é característico da Idade Medieval, pois está associado às sociedades feudais. Os servos não tinham plena liberdade, mas também não eram escravizados. Tá? Havia um sistema de deveres do servo para com o seu senhor, o senhor das terras, e vice-versa, o que alguns historiadores chamam de laços de fidelidade. Servo
para o senhor e do senhor, então, para com o servo. Então, observe dentro do feudo, por isso que vocês têm nessa imagem, não é mesmo? Um feudo aí muito ligado, então, a essa Idade Média. Ou seja, essa parte, então, aqui ligada ao servo, ele já tem também, não é mesmo? Essa parte ligada, então, aos laços de fidelidade, tá certo? Eu trabalho e, ao mesmo tempo, né, nós temos ali, né, essa relação, então, de fidelidade para com o meu senhor. Além de cultivar, então, as terras a ele cedidas pelo senhor feudal, o servo era obrigado a trabalhar nas terras do senhor, bem como na construção e manutenção de estradas e pontes. Essa obrigação era chamada, então, de corvéia. Então, lembra, não é mesmo, que os servos, já que eles estão presos, então, a essa terra que pertence a um senhor, eles precisam, então, exatamente, né, começar a pagar algumas obrigações, ou seja, muitas vezes com o trabalho. Eles eram obrigados, não é mesmo, a trabalhar nessas construções e manutenções, então, de estradas e pontes, tá certo? O servo, ele também pagava ao senhor feudal a talha, que era uma taxa que o servo pagava sobre tudo o que ele produzia nas terras do senhorio. Uma outra obrigação eram as banalidades, pagas por utilizar o moinho, o forno, tonéis de cevada ou por simplesmente morar no domínio senhorial. Essa obrigação era paga também pelos camponeses livres. Então, observa, ele não é escravo, mas, de certa forma, talha, banalidade, corvéia, fazem com que ele fique preso ali, né, naquela terra. Essa é uma diferença básica, então, né, lá da antiguidade para essa Idade Média, tá certo? É o quê? É eu, então, ter ali minhas terras, morar, ter um juramento de fidelidade para com o meu senhor e ali, né, me tornar servo. E para isso eu também pago, né, essas várias taxas. A terra era o principal meio de produção e os trabalhadores tinham o direito de usufruir dela e de ocupá-la, mas nunca a propriedade. O servo pagava à igreja o tostão de Pedro ou o dízimo, que era então 10% da produção do servo, né? Era então para a igreja. Lembra também que nessa Idade Média nós temos essa associação também com a igreja. Então, observem, eu servo, estou preso à terra, pago então, aí tenho o juramento de fidelidade para com o meu senhor e pago essas várias taxas. Banalidade, corvéia, tá certo? Temos também aí o dízimo para a igreja. Percebam então, não é mesmo? Que é um regime então de servidão, tá certo? Vamos lá. Esse período então da fusão das culturas romana e germânica é conhecido como a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Onde temos o crescimento e fortalecimento do feudalismo, e na Alta Idade Média que nasce então aí, né? É na Alta Idade Média que nasce então aí o feudalismo. Esse processo durou cerca de 200 anos e são características então deste período, né, da Alta Idade Média, o processo de ruralização, é saída para o campo, tá certo? O Império Bizantino, que é também, né, deste período ligado então à Idade Média, o reino dos francos, lembra lá, né, do Clovis, o Império Carolíngio, também ligado à figura principal do Carlos Magno, o Renascimento Carolíngio. Então, essas são características, então, desse período, tá certo? O fortalecimento, então, do catolicismo, porque nós vamos ver, então, essa expansão. E observa, se eu estou trabalhando nessa parte da ruralização, é uma forma de trabalho. Se eu estou, então, lá no reino dos francos, eu sou um monge copista, não é mesmo? Eu sou, então, né, ali simplesmente um cavaleiro que vai fazer, então, a defesa desse reino, é também uma forma de trabalho, tá certo? E quando a gente fala sobre esse fortalecimento do catolicismo, nunca esqueçam também que os padres, os monges, eles também trabalham, fazendo a difusão da fé católica, não é mesmo? Os monges, então, também com as escolas palatinas para os filhos dos nobres. Tudo isso que eu estou falando para vocês, então, são diversas formas de trabalho.
tá certo? Então, percebam isso, que a gente vê, então, né, a cada vez que a gente tem, então, uma mudança, por exemplo, saímos da Antiguidade, estamos na Idade Média, temos novas conotações, então, de trabalho, e isso é importante para movimentar, então, a sociedade. A sociedade feudal teve seu amadurecimento na Baixa Idade Média, dos séculos XI a XV. Surge assim a vassalagem e a servidão. A vassalagem unia os nobres cavaleiros por compromisso de lealdade pessoal. A servidão, que assegurava, então, a exploração dos camponeses. E lembra sempre, o servo, ele não é um escravo, mas ele está preso na terra. Por isso, então, ali a exploração, então, desses servos, desses camponeses, tá certo? Então, olha essa conotação, como ela é importante. O servo, ele está ligado à terra, tá certo? E, claro, paga ali, então, todas as taxas. É uma das características, então, da sociedade feudal, o estamento. Na sociedade hierarquizada, em estamentos, raramente havia mobilidade social. Então, camponeses se casam com camponeses, nobres com nobres. E, claro, se somos, então, aí, se eles são membros da igreja, desde o século II, padres não se casam, tá certo? Então, o que é essa sociedade estamental? É realmente eu ficar ali na minha classe. Se eu sou nobre, sou filho de nobres, meus filhos serão nobres, os netos também serão nobres. Se eu sou camponês, meus pais são camponeses, meus filhos serão camponeses, que casarão também com camponeses. Então, não há essa mobilidade social, porque aqui nesse início, né, de a Idade Média, precisamos, então, fazer o quê? Não é mesmo? Fazer com que a gente tenha ali a manutenção, né, das terras que eu já tenho, dos bens que eu já tenho. Eu não posso perdê-los. Eu tenho, então, o quê? Né? Que ou deixar do jeito que eles já são, muitas terras, ou então casar exatamente por interesse, querendo mais terras. Deu para entender? Por quê? Porque aqui os casamentos eles são arranjados, tá certo? Então, olha só, desde o século IX, fontes literárias caracterizam a sociedade feudal em uma sociedade de ordens, cuja composição, né, tem 3 segmentos. Então, nós temos os oradores, que são aí ligados ao clero, ou oratori. O clero, papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres. Os religiosos cabia, então, rezar pelo bem dos cristãos. Estudavam e dominavam a oratória, falar para as pessoas, para as multidões. E, claro, eles dominavam também aí a escrita. Vamos, então, ali, né, falar agora sobre essa parte, então, desse trabalho ligado, então, ao clero. Na Bíblia, no livro do Gênesis, pode-se ler que Adão, depois de ser expulso do paraíso, por ter cedido à tentação de Eva, recebera de Deus como castigo o fardo de trabalhar. Assim como a mulher, ao entrar em trabalho de parto, sentiria as dores do trabalho de parto. Outro ponto importante sobre o trabalho no feudalismo é que a base da economia era a agricultura, praticada pelos camponeses. Então, cada feudo, cada senhorio buscava ser o quê? Autossustentável, ou seja, a produção era para manter as pessoas que moravam no feudo, no senhorio. Havia troca de excedentes, então, entre os feudos. O clero era o ápice, então, da pirâmide social no mundo feudal. Coordenavam a vivência e a fé das pessoas, explicavam todos os acontecimentos, então, ligados o quê? A fé. Por isso que lembra também uma característica desse período da Idade Média, o poder e a expansão, então, dessa fé católica, tá certo? Por quê? Porque a cada local que já vai ser ali, né, adquirido ou um feudo constituído, nós vamos ter, então, essa expansão da fé católica, tá certo? Vamos falar, então, agora sobre os guerreiros, os belatores. Cabia, então, a eles a proteção, né? Então, proteger a igreja, defender a sociedade dos mais diversos perigos, protegiam, então, o senhor feudal. Lembra lá do juramento de fidelidade? Eles também têm. Tá? Faziam torneios para a sua própria diversão. Então, geralmente, os cavaleiros, eles pertenciam à pequena aristocracia. Eram especialistas no uso de armas,
quando eram detentoras de maiores extensões de terras, podiam dedicar-se inteiramente ao treinamento e ao serviço militar. Em outros casos, os cavaleiros que não tinham terras viviam dos recursos provenientes de seu suzerano. A nobreza e o clero eram sustentados pelos camponeses e pelos servos. Por isso que nessa imagem aí aparece para vocês, né, 2 cavaleiros, 2 guerreiros, aqueles então que fazem a defesa, que fazem a proteção, então 2 feudos. Tá certo? Então, a nobreza geralmente vinha da herança dada, então, né, pelo sangue. A nobreza também tinha direitos e obrigações perante o soberano. Esses direitos e obrigações também eram transmitidos de geração em geração. Quem era aí o senhor feudal? O senhor feudal, então, ele vai ser o quê? Um membro da nobreza e podia receber as suas propriedades a partir, então, de 3 formas. Presente do rei ou de outro grande senhor feudal, principalmente como forma de compensar por algum trabalho prestado por este nobre em particular. Casamentos, ou seja, os senhores feudais se casavam entre si para garantir que a propriedade nunca saísse, então, ali do núcleo familiar que pertenciam, tá certo? Guerras entre senhores feudais com a ambição de conquistar as propriedades territoriais alheias. Então, percebam aí que são formas de garantir, né, mesmo de conquistar mais terras. E, claro, lembra que eu falei para vocês, sociedade estamental. Então, teoricamente, nós temos ali nobres casando com nobres, guerreiros, né, casam-se entre si, tá certo? Tá certo? Vamos, então, falar agora sobre os camponeses. Então, são os laboratores, trabalhavam na terra, sua tarefa era garantir a sobrevivência da sociedade, realizando diversos serviços braçais. Havia uma crença generalizada de que o trabalho era uma herança do pecado original. Então, vocês têm aí na tela de vocês, né, os camponeses ou servos, né, classe que mais trabalhava. Diversas eram as suas funções na agricultura, no pastoreio, com a criação de pequenos animais dentro das casas, com os serviços domésticos, pagavam impostos e sustentavam, então, o clero e a nobreza, tá? Então, na visão aí do clero, o esquema das 3 ordens era símbolo da harmonia social, no qual cada segmento exercia uma função necessária para a sociedade. Esse modelo, na prática, submetia os guerreiros e os camponeses aos sacerdotes, pois o clero era considerado, né, a primeira entre todas as ordens. Isso quem diz é o Ronaldo Weifers. Por isso que vocês têm aí na telinha de vocês, olha, quem é que está lá na base da sociedade, né? Os camponeses, por isso que está ali, né, como se fosse um velhinho ali trabalhando na terra, mas quem é que está sentado nas costas deles? O clero e a nobreza, tá certo? Então, olha só, percebam então aí, né, mesmo, que havia, né, toda essa carga em cima, então, dos camponeses. Vamos falar, então, agora sobre as mulheres e as crianças. Olha só, mulheres ocupavam posição inferior, pois este período era dominado pelo clero, pelo patriarcado e pelos militares. Nessa sociedade hierarquizada, a origem social das mulheres determinava o seu cotidiano. As camponesas cuidavam da casa e dos filhos, eram responsáveis por fiar, tecer e auxiliar nas colheitas. Se a mulher pertencesse à classe da nobreza, casava-se com um nobre de sua classe social. Por causa de sua classe social, algumas poucas mulheres tinham instrução, sabiam ler e escrever. Esse era um privilégio, então, ligado aos homens. Quanto às crianças, eram retratadas como pequenos adultos, pois aparecem trabalhando nas lavouras ou iniciavam o aprendizado de algum ofício. Eram carpinteiros, alfaiates e etc. Então, percebam que nesse sistema, até mesmo as crianças, elas trabalhavam, era como se fosse um mini adulto.
tá certo? Então, trabalhavam de sol a sol e muitas vezes nem recebiam, teoricamente, um salário, mas precisava ali estar ajudando, então, a família, tá certo? Então, essa ordem estamental do feudalismo só será modificada com o renascimento das cidades e do comércio na Baixa Idade Média. Então, vamos falar agora sobre alguns títulos de nobreza, tá certo? E temos aí, então, né, título de nobreza era dado pela importância das famílias durante a Idade Média. Uma outra forma de ascender à nobreza era a concessão do monarca de um título que geralmente era atribuído de acordo com a proximidade e fidelidade, então, com o rei. Tá? O casamento também era uma forma de ascender à nobreza. Os serviços prestados à coroa também poderiam render títulos de nobreza como forma, então, aí de recompensa. E a nobreza, ela era dividida em ordem de poder da seguinte forma. O duque, né? Depois do monarca, o duque ele era considerado o mais poderoso. Recebia grandes extensões de terras para administrar os ducados. Temos, então, também aí os marqueses, né? Ou marquês. Era o título com mais prestígio depois do duque, né? Na nobreza. Era responsável pela administração dos marquesados, áreas ofertadas pelo rei. Geralmente, essas áreas estavam em fronteiras, por isso eram responsáveis por lutar e evitar invasões, protegendo o território real. Temos também, né, a figura do conde. Ele era responsável por assessorar o rei em relação a alguns assuntos, como os combates militares. Tinham uma grande importância no cotidiano dos reinos, que possuíam um substituto para sua ausência. Assim como o duque e o marquês, o conde também administrava áreas reais, chamadas de condados. Temos também aí, né, o visconde, que é um título criado para os nobres que, na ausência dos condes, os substituiriam. Também possuíam terras, mas em proporções menores, né, do tamanho, então, aí de vilas, por isso viscondes. Temos, então, aí os barões, né? O barão é um título criado como uma forma de honraria conferida aos súditos de maior fidelidade ao monarca. Geralmente eram os homens, né, mais ricos. As terras dos barões eram ainda menores do tamanho, então, de fazendas ou sítios. Mas observe, então, que é toda uma hierarquia também, não é mesmo? Ligada, se a gente for ver, né? São, então, aí títulos de nobreza, mas que também denota que faziam certos trabalhos, então, dentro desse sistema aí, né, ligado, então, ali quase à Baixa Idade Média, tá certo? Então, olha só, os duques, os marqueses, os condes, né, então, eles cuidavam, teoricamente, ali, então, das terras. E se liga nessa história, olha só, a organização social que regia os feudos medievais tinha como principais, então, características, presença de 3 classes sociais, tá? Nobreza, que era ligado ao senhor feudal, clero, ligado à igreja, e os servos, que são os camponeses. A economia baseada, então, na agricultura autossustentável ou autossuficiente. O comércio era fraco, tá? Vassalos deveriam pagar impostos aos senhores feudais. Foi criado a partir, então, da fusão de tradições típicas de povos germânicos e romanos. Guerras para aumento territorial eram comuns. A Igreja Católica tinha um grande poder e influência dentro dos feudos. Não existia mobilidade social, então lembra lá, é estamento, sociedade estamental. Senhores feudais detinham o máximo de poder econômico, jurídico e político. Então, observem essas características que são importantes para a gente perceber também como que era, então, esse trabalho, tanto na Alta Idade Média quanto na Baixa Idade Média, tá certo? Então, percebam também que quando a gente fala, né, lá da Alta Idade Média, nós estamos falando ali dos camponeses, ligados, então, à terra, ao regime de servidão. E quando a gente vai, então, para essa Baixa Idade Média, nós vamos ver, então, né, outros títulos começando a aparecer, duques, marqueses, condes, mas percebam também que há
trabalhos ali, né? Cada um exercendo, de certa forma, uma função dentro desse sistema. Então, meus queridos, eu atingi meu objetivo, que era trabalhar algumas formas de trabalho, e por aqui, então, a professora se despede.